Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes. Boa noite, irmãos e irmãs internautas. Iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, com as vossas bênçãos e a vossa proteção, iniciamos nesse momento o nosso encontro doutrinário, onde aqui nos reunimos nesta casa de oração, todas as segundas-feiras neste horário, para estudarmos o Evangelho. Que mais uma vez, Senhor, na noite de hoje, possamos aproveitar o máximo possível da mensagem que o nosso irmão Alberto Lemos nos transmitirá nesta oportunidade. Que façamos a nossa reflexão, nossa avaliação, e que busquemos, Senhor Jesus, corrigir os rumos, se porventura estivermos num caminho equivocado. E que possamos, Pai, a cada dia, iluminar nossa consciência, para que entendamos as leis divinas, a vontade de Deus, e possamos viver conscientemente, em obediência ao nosso Pai, e assim conquistarmos a nossa paz interior e a nossa felicidade, e ajudarmos também a todos os irmãos e irmãs que conosco convivem na atual existência, onde cada um de nós, como cristãos espíritas, devemos dar as mãos uns aos outros. Ilumina nosso irmão Alberto Lemos, que mais uma vez, com muita amorosidade, nos transmitirá, Senhor Jesus, mais uma mensagem de luz, uma mensagem edificante, que com certeza vai atender às nossas necessidades, às nossas expectativas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muita alegria, que mais uma vez nosso irmão Alberto Lemos vai nos trazer um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, que serão muito úteis para todos nós, encarnados e os desencarnados também, que aqui estão presentes. Espero que sim, Valeu. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso amigo, nosso Pai, nosso irmão, nosso guia, nos inspire nessa tarefa benigna, nessa tarefa maravilhosa de que é o estudo do Evangelho. Que nós sejamos capazes de transmitir e absorver todas essas mensagens nessas oportunidades que nós temos. Eu quero aqui logo de início agradecer a esta casa por mais esta oportunidade de estarmos aqui para aprender mais um pouco
das lições do Evangelho. Quero aproveitar também e saudar todos os nossos amigos internautas e todos aqueles que posteriormente irão assistir a esse vídeo, a essa doutrinária. O assunto de hoje, meus irmãos, é muito corriqueiro para todos nós, né? É o que a gente faz todos os dias, né? Dadas as nossas imperfeições, né? E as nossas deficiências morais, né? Que é: não julgueis. Esse assunto está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 7, 1 e 2, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 11, 12 e 13. Mas se nós formos, quem está acostumado a estudar o Evangelho, vê que nesse capítulo, né, que são os bem-aventurados, os misericordiosos, tem muitos outros temas que estão interligados a esse não julgueis, que é o perdoai para que Deus vos perdoe, né? Reconciliai-vos com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Todos esses assuntos têm alguma ligação com esse assunto de hoje, né? É muito importante que a gente, porque o Evangelho, nós sabemos disso, os assuntos estão todos entrelaçados, né? Não só dentro de um capítulo, mas os capítulos todos em si, eles estão relacionados. Inclusive, tem uma sequência. Kardec teve uma inteligência, uma capacidade muito grande, logicamente guiado pelos espíritos, né, de deixar numa sequência lógica que a gente chega quando a gente chega no meio do Evangelho, já tem uma certa base para entender os próximos capítulos. Então é uma sequência muito lógica e que nos facilita muito o entendimento. É por isso que quanto mais a gente lê o Evangelho, principalmente, mais a gente vai assimilando, mais a gente vai interpretando com uma visão melhor e com um entendimento melhor, né? Todas essas mensagens. Agora, vamos começar com uma pergunta aqui, ou com algumas indagações. A quem cabe julgar? Obrigado. É uma das perguntas que nós temos que fazer. A quem cabe julgar? Como lidar com julgamentos que os outros fazem de nós? Aí vai depender de como nós vamos reagir, né? Como o ato de julgar pode nos afetar? Eu estou falando do outro para nós, né? E qual a nossa relação quando alguém nos julga, não é? Qual a nossa reação, vamos dizer assim? É melhor, né? Quando a gente é julgado pelo outro, porque a gente está sempre sendo julgado pelo outro e a gente está sempre julgando também o outro, né? E diante do comportamento alheio, nós temos condições de avaliar se aquela atitude nos convém ou não. Quando eu julgo se essa atitude é boa ou má, eu entro em conflito comigo mesmo. Porque, veja bem, nós geralmente somos ensinados a não julgar, mas por uma questão de hábito, nós fazemos isso
quase sempre. Né? O Evangelho nos ensina, não julgueis, né? Você não pode, se você é cheio de problemas, nós somos cheios de imperfeições, então não temos o direito de julgar ninguém, mas a gente não obedece. Nós temos, até em coisas corriqueiras, né? A gente até, às vezes, se percebe, quando a gente percebe, está fazendo um julgamento. E nós temos que ver também, vamos usar agora a linguagem, a semântica. Nesse jogo de palavras, tem uma diferença principal entre julgamento e avaliação. Porque nós vamos utilizar essas duas palavras agora para raciocinar um pouco sobre isso. Julgar e avaliar. Avaliar e analisar, né? Ou analisar. Porque o julgamento sempre tem uma conotação de penalidade, né? O julgamento leva a uma pena. A gente, mesmo que seja mentalmente apenas, né? Mas a gente quer sempre imputar uma pena naquele ato, naquela atitude, quando a gente está fazendo um julgamento sobre o outro, né? Em relação ao outro. E esse julgamento, ele está sempre atrelado ao indivíduo. Já a avaliação, quando a gente avalia ou analisa uma atitude do outro, essa avaliação não está ligada ao indivíduo, está ligada à atitude do indivíduo. É por isso que a gente tem que fazer analisar essa diferença. Por isso que eu disse que é uma questão de semântica também, né? Que a avaliação é quando eu avalio se aquela atitude me convém ou não, né? E aí eu estou avaliando a atitude, não a pessoa, que é o correto. A atitude em si, ou nossas ações, elas estão atreladas ao nosso nível evolutivo. Porque a gente vai interpretá-las de acordo com o estágio evolutivo, né, que nós temos, de cada um de nós. Agora a gente precisa ir mais além. A gente precisa ir mais além. Não é só avaliar o que nos fazem, mas o que nós fazemos ao outro. É muito importante que a gente tenha esse raciocínio. Não é só o que nos fazem, mas o que a gente, né, o que a gente avalia do outro, o que a gente julga do outro, né? Porque normalmente nós somos mais cruéis com o outro do que com nós mesmos. A gente sempre tem elevado, né, a transferir sempre o mais pesado para o próximo, não para a gente. E em relação a isso, eu queria ler um trecho aqui que eu já fiz há algum tempo. Eu não sei se está nesse livro ou não, mas eu já fiz há algum tempo esse trecho, que é o uso da palavra. Diz assim: faz-se necessário disciplinar o uso da palavra. Faz-se necessário disciplinar o uso da palavra. O impacto e a força criadora do que falamos pode ser a faísca que provoca incêndios destruidores. Precisamos aprender a lidar com a palavra, pois ela reveste nossos pensamentos. Não é verdade? A palavra reveste, expressa os nossos pensamentos. Nossos pensamentos, emoções e sentimentos.
E essas emoções, pensamentos e sentimentos alcançam outros corações, levando e trazendo de volta o bem ou o mal, cuja semeadura resulta na colheita de paz e equilíbrio ou de aflições e angústias. Vejam, a gente fala, até Chico tem uma frase interessante sobre isso, né? O que sai da boca, o que sai da boca da gente não volta mais. Você não tem condição de trazer de volta. Saiu, saiu. É por isso que a gente tem que ter um cuidado enorme com as nossas palavras, o que a gente diz. E aí a gente vai cair nesse problema do julgamento e da avaliação que a gente faz do outro. Tem que medir as palavras, né? A gente tem que medir as palavras. Eu gostaria, antes de continuar, que nosso amigo Genival, cadê Genival? Enquanto ele não chega, a gente vai conversando aqui. É um vídeo curto de um grande expositor espírita, que eu acompanho sempre nos seus seminários e nas suas palestras, que é Simão Pedro de Lima. E eu consegui achar um videozinho curto dele falando sobre esse assunto, sobre o não julgueis, que dá uma explicação assim bem lógica para a gente, em poucas palavras, né? Muito melhor do que qualquer um de nós, né? desse assunto. Então vamos aguardar Genival. Mas enquanto isso, nós vamos pensar o seguinte: nós estamos aqui de passagem, né? A nossa estada aqui é muito breve, é muito curta, porque nós somos espíritos imortais num corpo transitório. E por isso mesmo nós temos que aproveitar essa curta temporada que a gente passa aqui. A gente tem que aproveitar para evoluir. O vídeo, Genival, viu? O vídeo de Simão Pedro. A gente tem que aproveitar essa temporada breve, essa passagem, essa viagem, né? Para evoluir, né? E também para aprender a se conhecer melhor. Porque se a gente se conhece melhor, a gente vai ter mais capacidade de combater todos os males que a gente ainda tem dentro da gente, né? Todas as deficiências que a gente ainda guarda no nosso íntimo. Vamos ver o vídeo de Simão Pedro. Olá, bom dia. Quem estiver isento de erros, que atire a primeira pedra. Essa foi uma frase de Jesus. Uma frase que nos convida a refletir, a pensar muito a respeito. Quantas vezes nós atiramos as pedras sem olhar para nós mesmos? Essa frase de Jesus é um convite à reflexão, à autoanálise. Um convite em relação a olhar para as nossas próprias condutas. Porque muitas vezes criticamos a conduta alheia sem perceber, talvez, que a nossa conduta é semelhante ou seria semelhante em circunstâncias iguais às quais as pessoas, ou pelas quais as pessoas passam e nós criticamos. Criticar é algo delicado, porque nos fala o Espírito Emmanuel: todas as vezes que criticares a ação do teu semelhante, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Então pensemos nesse aspecto. Observemos as circunstâncias nas quais as pessoas se encontram e observemos se nós estivéssemos naquelas circunstâncias, se os nossos comportamentos seriam diferentes. Observemos se nós temos conhecimento profundo daquilo que estamos falando, daquilo que estamos criticando. Kardec, ele nos fala, é a primeira conclusão do Livro dos Espíritos, ele diz assim: a crítica só tem valor na medida de que aquele que critica conhece o objeto criticado.
pois criticar aquilo que não se conhece, que não se estudou com o escalpelo de um observador consciente, não é criticar, mas sim dar mostras do seu pobre e triste entendimento. Então pensemos mais nesse aspecto. Aquele que estiver isento de erros, que atire a primeira pedra. É diferente de tentar orientar as pessoas que incorrem em erros. Esse atire a primeira pedra é o aspecto pejorativo da crítica. É aquela crítica ferina que não serve para soerguer ninguém, mas serve para dizer que aquele que critica de uma maneira pejorativa precisa refletir melhor sobre os seus próprios valores, sobre as suas próprias condutas. Vê a trave, dizia o Cristo, que vê o arqueiro no olho do vizinho, mas não vê a trave que cobre o olho, o próprio olho. Então pensemos nesse sentido, pensemos nesse aspecto, e quando formos emitir críticas, emitir opiniões que são unicamente nossas, pensemos primeiro se será construtivo, se será útil, se será pertinente, se isso ajudará a melhorar a pessoa e a nós mesmos. Pensemos nisso. E eu repito aqui o que disse certa vez um grande amigo, Alquinda de Oliveira: não tente o impossível, mudar o comportamento do outro sem antes mudar o seu. Que tenhamos todos um bom dia. Ele fala em poucas palavras, ele disse um monte de coisa. Primeiro, que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Se a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai mudar completamente a nossa maneira de julgar ou avaliar, né? Segundo, a gente tem que se conhecer melhor, ou conhecer o objeto da crítica, vamos dizer assim, né? E tudo isso nos ajuda a refletir sobre esse conselho que o Evangelho nos dá, né? Esse não julgueis. Mas eu vou continuar com o assunto que nós estávamos falando aqui. Então, se pendurando no galinho de Simão Pedro aí, na mensagem dele, a gente tem que reconhecer os próprios defeitos, né? Porque se a gente procura se conhecer melhor, a gente vai se conhecer por dentro e aí a gente vai reconhecer essas nossas mazelas, né? Todos nós temos, né? Ao invés de só enxergar no outro, como falou Simão Pedro. Se a gente procura olhar para dentro, a gente já isso vai servir como um freio em relação a esses julgamentos, a esses pré-julgamentos que a gente faz, né, do outro. Então a gente tem que evitar esses julgamentos precipitados sobre a conduta alheia, né, em relação à conduta alheia. E, na realidade, esses julgamentos que a gente faz normalmente contra o irmão são desculpas, né, para os nossos próprios erros, que a gente costuma refletir, né? A gente costuma refletir no outro os nossos erros. E aí, muitas vezes, isso funciona como desculpa, né? E o nosso grande mentor Emmanuel, eu reservei aqui esse trechinho dele, que é muito importante também e que tem tudo a ver também com esse assunto. Ele está no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 18. Eu peguei só um trecho. O trabalho de purificar-se não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, de operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, compreensão fraterna e do espírito de sacrifício.
Aí vocês vão dizer assim, o que é que tem que ver isso com não julgueis? Vamos lá. Ele fala aqui em autodisciplina, compreensão fraterna, compreensão fraterna. Essa compreensão fraternal significa o quê? Significa compreender a posição evolutiva do outro. E isso significa o quê? É um ato de indulgência. Para a gente ser indulgente, que é necessário nessa confrontação de julgamento e avaliação do outro, se a gente é indulgente, a gente tem que procurar analisar a condição do outro. É isso que Simão Pedro fala, se colocar no lugar do outro. Se você se coloca no lugar do outro, e você já tem uma compreensão melhor em que estágio evolutivo ele está. Você pode estar num estágio evolutivo até inferior ou superior, não importa. Mas isso é importante para você nesse ato de julgamento, né? Porque a compreensão do estágio evolutivo do outro vai nos levar a uma postura de equilíbrio. Porque vocês vejam, a gente, com essa posição de equilíbrio, a gente, em relação às críticas severas ou ofensas graves de alguém, aí eu vou ter a serenidade para escutar com tolerância, para escutar com paciência, não é? E tolerância e paciência são os melhores ingredientes para qualquer diálogo, para qualquer relacionamento. Não tem ingrediente melhor do que tolerância e paciência, né? Com essas duas virtudes, a gente consegue evitar muitos dissabores, muitas confusões, muitos entreveros, né? Muita coisa, muita desunião. Obrigado. Então, meus amigos, um ato de indulgência é você realmente procurar entender qual é a situação que está, em que situação está o outro, não é? E temos que ter a consciência também que ser indulgente é também saber perdoar. Uma coisa está completamente ligada à outra. Isso vai nos levar a uma reflexão de como processamos no nosso íntimo algumas impressões em relação às falhas do outro. Analisando o que nos parece errado, nós devemos ter o discernimento e o bom senso para identificar o bem que existe no outro. Perceber o bem no que nos parece o mal. Isso é muito importante. O não julgueis, como o Evangelho nos adverte, significa não julgar com severidade, porque a gente também não pode deixar de corrigir um irmão que estiver num ato, né, num ato que foge completamente às regras da ética e da moral. Nós temos esse direito, né? Desde que você esteja em condições de fazê-lo, né? Jesus disse que o homem seria medido com a mesma medida que aplicasse aos outros. Está no Evangelho, né? Agora, veja bem, minha consciência, minha conduta,
minhas atitudes, elas vão moldar o juiz que existe em mim. Porque dentro de cada um de nós tem um juiz, né? Então, essa minha conduta, essa minha consciência, as minhas atitudes, as minhas ações, é que vão moldar esse juiz, é que vão qualificar esse juiz que cada um de nós tem dentro de si. Agora, se eu for extremamente severo com o irmão, eu vou atrair para a minha vida uma situação, muitas situações dolorosas. É isso que nós temos que raciocinar, né? Agora, se eu tiver um olhar mais indulgente para esse irmão, o meu juiz íntimo vai me ajudar com uma atitude mais suave. E isso vai refletir na minha vida. Afinal, a partir do momento em que me suavizo com o outro, a vida se torna mais suave para mim. Não é verdade? A indulgência não se ocupa do mal que alguém comete, mas isso não significa ser conivente, né, com o erro alheio. Aliás, uma conduta errada de qualquer outra pessoa pode me tornar mais humilde. Por quê? Porque a humildade permite que eu aprenda com o erro alheio. Se eu tiver a humildade no meu coração, eu vou aprender até com o erro alheio. Não é só com o acerto, não. Eu aprendo com o que ele faz de errado. Porque eu vou ter o discernimento necessário para ver que está errado e que eu não devo fazer aquilo. Não é? Eu não devo comungar com determinadas atitudes. E esse sentimento tem tudo a ver com a lei de amor, que vai estar em você, né, à medida que você ama. À medida que eu amo, à medida que eu tenho essa capacidade de amar o outro, eu estou exercendo a lei de amor, estou cumprindo, estou obedecendo a lei de amor, né? Mas, como eu disse, isso não é concordar quando a gente tem essa indulgência, quando a gente é leniente com o próximo. Isso não significa que a gente vai concordar com essas iniquidades que a gente vê por aí, né? Tem muita coisa que as pessoas fazem que a gente não pode também, como se diz assim, passar pano ou passar a mão na cabeça, né? Eu gostaria de ler um trecho aqui de um livro que tem tudo a ver com esse assunto de hoje também. Vocês vão ver como esse texto é interessante em determinado momento, que vai nos ensinar a não pré-julgar as coisas. Todos nós cristãos temos a plena consciência de que Jesus é o espírito mais evoluído que conhecemos. Quando ele esteve pessoalmente entre nós, há 2000 anos, diz que veio ao mundo para salvá-lo e não para julgá-lo. Ele veio para nos ajudar a curar nossas feridas através do seu amor por todas as criaturas, pelos seus exemplos e pelos ensinamentos que nos deixou.
a fim de que não voltássemos a cometer erros. O Cristo sempre se preocupou com os humildes e os pecadores. Por isso, afirmou, aspas, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Fecha aspas. Foi assim, confirmando suas próprias palavras, que ele procurou dar uma atenção especial aos mais imperfeitos e necessitados, para os quais não trouxe ameaças, mas esclarecimento e compreensão. Emmanuel nos faz lembrar do episódio com a mulher adúltera, alertando-nos que evitemos o hábito de julgar o semelhante. Quando Jesus disse, pois eu não te condeno, vai e não peques mais, foi o que ele disse à mulher adúltera, né? Não quis dizer que aprova o adultério, e sim que defende o fim do pecado, e não de quem o cometeu. É aquela história do início. Você julga, quando você julga o indivíduo. Mas quando você avalia e analisa, você analisa a atitude, né? Segundo Chico Xavier, todos nós temos um certo grau de periculosidade. Todos nós ainda percorremos a estrada do erro. Sendo assim, com que direito vamos acusar e condenar aqueles que cometem os erros que cometemos? A nossa intolerância com o próximo pode ser uma tentativa de encobrir nossos erros. Nós falamos sobre isso aqui também. Diante de situações como essa, é preciso descer do pedestal que construímos para nós mesmos. A hipertrofia do ego nos faz sofrer porque nos dá a ilusão de que somos superiores. E daí nos achamos com o direito de julgar os nossos semelhantes, quando em verdade estamos nos refletindo neles, colocando neles os nossos defeitos. Quanto aos julgamentos pelo Poder Judiciário do Estado, olha, Estado aqui é com letra maiúscula, não é a unidade da federação, Estado aqui é nação, né? Quanto aos julgamentos pelo Poder Judiciário do Estado, quer dizer, da nação, nos processos que dizem respeito aos cidadãos de um modo geral, só nos resta esperar que os representantes das leis humanas saibam utilizar as suas togas com a dignidade e a responsabilidade que suas funções exigem. Infelizmente, temos testemunhado muitas ações e decisões duvidosas nessa área. Mas quem somos nós para julgá-los? Interrogação. Quem somos nós para julgá-los? Devemos confiar a Deus todos esses julgamentos, que saberá sempre mostrar o melhor caminho para a regeneração desses irmãos transviados. Porque a justiça é feita por homens que têm defeitos como todos nós. Agora, esse parágrafo aqui, veja bem, se a gente for fazer um pré-julgamento, a gente vai dizer que ele está se referindo aqui. Está se referindo a fatos recentes que ocorreram, por exemplo, no ano passado, né, que a imprensa está aí, o mundo todo falando, o problema do 8 de janeiro. Só que isso foi escrito em 2021, muito antes desses eventos. Por que, gente, esses erros de julgamento, essas falhas, não são novas, elas acontecem desde o tempo do Império, desde o tempo do Brasil colônia, acontece no mundo inteiro, desde a época de Sócrates. Nós vimos a injustiça que fizeram com Sócrates, né? Que ele foi condenado porque explicava as verdades aos jovens. Então, esses erros de julgamento vêm de longas datas, entendeu? E quem escreveu isso aqui fui eu, em 2021. Quer dizer, não tem nada a ver com fatos recentes. Apesar de que esses fatos recentes continuam acontecendo na atualidade, né? E por isso que eu disse que a gente não pode ter muita coisa que a gente precisa, assim, não é que a gente não
tem a condição de julgar. O não julgueis, como nós falamos antes, quer dizer que a gente não deve julgar com severidade o outro. A gente tem que julgar primeiro a nós mesmos. Mas nós temos sim a obrigação, o dever, o direito de chamar a atenção de alguém que está fazendo alguma coisa errada. Se chegar aqui uma pessoa qualquer, entrar naquela porta ali e disser um monte de palavrão aqui, ou palavras de baixo calão, nós temos todo o direito e o dever de chamar ele, né, atenção. Aí nós vamos o quê? Nós estamos o quê? Corrigindo a atitude dele, né? Quem somos nós para julgar? A gente não sabe o estado da pessoa, não sabe o que foi que motivou ele a fazer isso. Então eu estou dando um exemplo, não é uma hipótese. Então é por isso que a gente também, esse negócio de não julgueis, você não pode como é dizer, seguir ao pé da letra em todos os casos. Tem casos que a gente precisa sim chamar a atenção, né? Que nós temos o dever de fazer isso, não é só o direito, não, o dever, como cristãos, como espíritas. O próprio, eu estava assistindo outro dia uma palestra de Divaldo Franco, e já havia uns 40 anos atrás Chico falar a mesma coisa, dizer que nós, por sermos espíritas e cristãos, não podemos ser omissos, não devemos ser omissos, nós temos que sim combater essas iniquidades. A omissão é um problema. Lembre-se do que o Martin Luther King falou nos anos 60. Eu nunca esqueço, e nós não devemos esquecer isso, né? Que o que preocupa não é a maldade da violência dos que fazem barulho. O que preocupava ele era o silêncio dos bons. Isso não quer dizer que nós sejamos os bons aqui, que somos melhores que ninguém, não. Mas os silêncios daquelas pessoas que têm o dever de falar é uma omissão grave. Nós não podemos deixar, nós não podemos fazer de conta que não está existindo aquele problema, não é isso? Bom, para terminar esse texto aqui, tem mais um parágrafo. Em relação a nós, individualmente, devemos procurar julgar a nós mesmos antes de julgar alguém ou alguma circunstância. É nosso hábito classificar o outro de acordo com a nossa visão limitada das qualidades da alma. E quanto a nós, será que temos nos preocupado realmente com a nossa posição no ranking das virtudes do Espírito? Um antigo ditado popular afirma que quem tem telhado de vidro não atira pedras no telhado do vizinho. Precisamos refletir sobre isso antes de sair por aí atirando pedras em nossos irmãos. O nome desse capítulo do livro é Telhado de Vidro. Então, eu nem me lembrava mais desse assunto que eu tinha escrito. Mas, por coincidência, quando eu peguei o livro, que eu costumo sempre fazer a pesquisa, né? E aí achei, poxa, se encaixa perfeitamente, né, no assunto que nós estamos falando. Então, meus irmãos, vamos finalizar da seguinte maneira. Eu escrevi aqui um trechinho que eu achei também muito interessante. Nós não somos donos da verdade, mesmo porque estamos inseridos num mundo de provas e expiações ainda muito distante da perfeição, mesmo que relativa, mesmo que essa perfeição seja relativa. Não nos esqueçamos que estamos numa viagem de treinamento sem data prevista de chegada e que devemos aproveitá-la, convivendo em paz e harmonia com os nossos companheiros de viagem. Então, vamos evitar esses julgamentos ou pré-julgamentos, né? Antes de fazer esses julgamentos ou essas avaliações, vamos procurar ver a nossa conduta, como Simão Pedro falou, né? Vamos olhar para dentro, antes de, como diz também o Evangelho, né? A gente vê o argueiro, né, no outro, mas
tem uma trave no nosso próprio olho. E aí eu gostaria de pedir a Genival para colocar um vídeo de encerramento, vamos dizer assim. You're sure you've had enough of this life? Oh, hang on. Don't let yourself go, 'cause everybody cries. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone, if you feel like letting go, when you think you've had too much of this life to hang on. Well, everybody... André Luiz sempre está nos trazendo coisas, mensagens maravilhosas, né? E vocês vejam que ele fala aí num trecho: orgulho, o amor, né? Como ele fala? Orgulho é o amor que é um amor que destrói, na realidade, né? É o amor que está presente. O orgulho é o que muitas vezes nos faz julgar o outro de maneira errada, porque a gente se coloca num determinado pedestal, né? E ele fala, o orgulho é o amor que se desvaira, né? Uma coisa assim. Então, a gente se coloca num pedestal, a gente se considera superior, mais digno do que o outro, e às vezes não é. E aí faz esses julgamentos ou pré-julgamentos erradamente. Então a gente tem que procurar exercer esse amor que André Luiz nos fala, que o amor é o sentimento maior de todos, né? É o que vai governar todos os outros nossos sentimentos e que pode nos conduzir a uma vida mais equilibrada e um relacionamento mais harmônico com os nossos irmãos. Eu gostaria de agradecer a paciência de todos e que Jesus nos abençoe. Então nós agradecemos ao nosso irmão Alberto por essa mensagem edificante que ele nos trouxe, né, gente? Nos alertando, né, sobre essa questão do julgamento, que realmente é um vício que nós temos, um vício moral, né? Que nós carregamos e que não é fácil nós nos desvencilharmos dele, né? Mas, né, nós precisamos fazer esse esforço, perseverar, só assim conseguiremos vencê-lo e vamos vencer, né? Se Deus quiser, né? Então vamos agora aos nossos avisos, nossa gratidão, viu, Alberto? Obrigado, meu irmão, pela sua boa vontade aí de estar aqui conosco. Nosso plantão de paz é todo dia, de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 10 horas, nós temos um estudo do Evangelho, né? E das 10 às 13 horas,
nós temos um trabalho de fluidoterapia, um trabalho de socorro espiritual que realizamos aqui de segunda a sexta pela manhã. Né? É uma oportunidade muito boa também para as pessoas que estão precisando, necessitando se esclarecer com relação ao Evangelho de Jesus e também, né, tomar um passe, se aliviar um pouco das tensões, do estresse, alivia bastante o passe através desse processo da fluidoterapia. Né? Então, Livraria SEGEP, estuda sempre, a luz do conhecimento protege teu espírito contra as armadilhas da ignorância. Isso é uma mensagem do Espírito André Luiz, né? Ali está a nossa livraria, bonita, arrumadinha. Quem quiser olhar os nossos livros, né? Só fica à disposição para depois da palestra, né? Podem nos procurar. Rene está aqui. Nossa irmãzinha Lucy está com a virose, né? Está em casa de repouso, não pôde vir hoje. Mas tem Rene ali fazendo o seu papel. Nota Premiada da Bahia. Gente, esse é um programa do governo do estado da Bahia, que já está há alguns anos, né? E é um programa muito importante, muito interessante para as instituições, né? Religiosas, né? Que trabalham com o social, como também para casas de saúde, né? Então, a pessoa, para fazer parte desse programa, ela se cadastra no site ali, ó, www.npbcefaz.ba.gov.br, entra nesse site, vai aparecer um formulário, a pessoa preenche os quadros, né? E fazendo isso ela se cadastra, né, no programa. Ao se cadastrar, tem lá um espaço onde se pede, né, qual a instituição que deve ser beneficiada. Aí na área social, nós pedimos a vocês, né, quem não se cadastrou, que coloque a nossa casa, SEGEP, Sociedade Espírita José Pititinga, certo? Aí vai nos beneficiar com uma participação nesse nota premiada, né? Feito isso, toda vez que você for fazer uma compra, né, em qualquer lugar, peça o cupom, ou a nota fiscal, peça a pessoa, o caixa lá, que coloque o seu CPF. Ao fazer isso, você irá contribuir com a nossa casa. De 4 em 4 meses, o governo do estado da Bahia, ele remete uma pequena importância, né? Um valor pequeno, mas é muito útil, né? Para a nossa atividade aqui da casa, no trabalho social. Então, quanto mais pessoas se cadastrarem, maior será esse valor. E não esquecer nunca de pedir, né, que coloque o CPF no cupom fiscal ou na nota fiscal. E também, quando a pessoa se cadastra, né, ajuda as instituições, né, sociais da área de saúde e concorre a prêmios. Toda semana o governo do estado sorteia um prêmio no valor de R$10 mil, né? Mensalmente um prêmio no valor de R$100 mil e anualmente um prêmio no valor de R$100 mil. Várias pessoas aqui de São Jesus já ganharam esse prêmio de R$10 mil, né? De 100 mil não soube ninguém e de 1 milhão também não, né? Mas toda semana alguém ganha, porque o sorteio é feito entre os cadastrados, né? Então não tem como alguém não ganhar, alguém ganha, né? Os R$10 mil, né? E aí é a coisa que, como se diz no popular, juntar o útil ao agradável, né? Vocês fazem essa caridade, né, a esta casa e a outras casas, né? Ao se cadastrar, ao colocar o CPF na compra, né, e concorre a esses prêmios também, viu? É muito importante esse trabalho do governo do estado da Bahia. Então, eu vou pedir ao nosso irmão Alberto, por favor, para fazer a prece de encerramento, ao tempo que eu peço aos irmãos passistas que tomem as suas posições. Vamos então, meus irmãos, serenar os nossos ânimos, acalmar nossas mentes e nossos corações, para que possamos agradecer ao nosso Pai por mais esta oportunidade de aprendizado do Evangelho. Agradecer ao mentor desta casa, José Pititinga,
agradecer aos nossos mentores espirituais, aos mensageiros, aos espíritos benfeitores do Pai e todos os bons espíritos que estiveram e estão aqui conosco também para aprender as mensagens do Evangelho. Que o nosso Pai amado, Jesus, nos envolva com seu amor, com sua paz. Nos permita continuar na busca constante da nossa própria elevação espiritual, em busca da nossa própria luz, para que possamos contribuir para um mundo melhor, para que tenhamos a capacidade de promover a paz e a harmonia entre todos nós, fugir dos julgamentos deletérios, dos julgamentos precipitados, das avaliações erradas, procurar reformar nossos pensamentos e nossa conduta, para que possamos contribuir com a felicidade de todos os nossos irmãos na convivência fraterna, na família universal. Que assim seja.